O momento é delicado para o agronegócio argentino, que vê medidas polêmicas serem adotadas pelo governo de Javier Milei e que podem aí refletir de alguma forma no setor. Vamos conversar agora então ao vivo com o professor da Universidade Católica de Brasília, da Universidade de São Paulo, nosso colunista Gustavo Menon. Professor, primeiramente seja muito bem-vindo, um bom dia para você. Bom dia, Felipe. Um prazer falar com os nossos telespectadores É do uma, AgroMais e desejar um feliz ano para é, todos os nossos parceiros do canal. É verdade, é a primeira vez que a gente conversa em 2024, né, professor? Queria desejar a você também um 2024 de muito sucesso, de muito trabalho, de muita saúde, viu? Bom, professor, o Conselho Agroindustrial lá da Argentina tem reclamado de um aumento de impostos, de algumas medidas anunciadas aí pelo governo que estão sendo vistas com desconfiança. Queria saber como você avalia o que foi anunciado até agora no ponto de vista mesmo do agronegócio. Pois é, Felipe. Ao que me parece, a lua de mel com o atual governo argentino se encerrou, muito em virtude dessa elevação dos preços anunciada agora no mês de dezembro. A título de referência, conforme destacado, veja que a inflação na Argentina superou 200% no último ano de 2023. As medidas anunciadas pelo novo governo argentino de liberalização do comércio, em especial no setor do agronegócio, acabaram sendo sentidas nos últimos dias, em virtude também do empréstimo firmado, retomado junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Javier Milei promete cortar ainda mais certos custos e, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação. É isso que está previsto nessa retomada do empréstimo junto ao FMI. E percebam que esse setor rural, agroindustrial, acabou então sentindo os impactos desses novos anúncios. O setor da soja, questionando uma série de medidas de aumento de impostos no setor, e veja que isso então ditará os próximos meses, os próximos dias na Argentina, em função, claro, dessas controvérsias. Lembrando que o governo de Javier Milei era como, digamos, um governo muito amparado naquele discurso eleitoral, naquela plataforma política de liberalização por completa da economia, com uma intenção de dolarização da economia argentina, extinção do Banco Central, e agora essa crise acaba se somando com outras tensões geopolíticas que aparecem na região. É o caso da crise de segurança pública no Equador e no plano internacional, todas essas tensões geopolíticas que afetam a contemporaneidade. O conflito no Oriente Médio, a guerra na Euroásia e as disputas comerciais entre China e Estados Unidos, que são alvo exatamente dessa política econômica do atual governo de Javier Milei. O senhor falou aí em China, deixa eu aproveitar esse gancho rapidamente, porque a China decidiu reduzir, né, as tarifas de importação do agro argentino, uma medida que pode ser vista como positiva para o setor, né? Pois é, Felipe. E o que está sendo orquestrado trata-se exatamente de um aporte chinês, inclusive nos créditos argentinos, né? Na compra de títulos da dívida pública argentina. Acredito que esse pragmatismo econômico está se impondo frente à atual realidade argentina. O governo de Javier Milei não terá um caminho fácil, lembrando que no parlamento não conta com uma maioria absoluta e o fiel da balança continua sendo o grupo macrista, o grupo capitaneado pelo ex-presidente Maurício Macri, por Patrícia Burit, como que esses atores tentam levar adiante a legitimação desses decretos que foram anunciados na Argentina. Por outro lado, Javier Milei, Felipe, vem encontrando uma série de dificuldades para a aprovação desses decretos, em função, claro, da oposição, dos grupos peronistas, dos grupos que estão nas ruas e no parlamento,
tentando conter, por exemplo, essa escalada dos preços. Como que o caso argentino é emblemático do ponto de vista dessa hiperinflação e mais do que isso, né, no corte desses subsídios que boa parte da população argentina depende significativamente em matéria aí de energia elétrica, gás, entre outros recursos que são vitais para o funcionamento da vida econômica na Argentina. Professor, eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente comentar uma outra questão aí que está acontecendo agora, né? Sair um pouquinho da América do Sul, vamos lá para o Oriente Médio. É que a gente tem acompanhado aqui muito de perto e muito atentamente o aumento na tensão lá naquela região do Mar Vermelho. O grupo Houthis, eu não sei se eu pronunciei certo, lá do Iêmen, tem atacado há muito tempo os navios que se dirigem a Israel. Aí entra agora Estados Unidos e Grã-Bretanha num contra-ataque para defender os navios. E nesse meio tem Rússia, tem Irã, tem muita gente envolvida nesse conflito, nessa tensão, né, professor? Até que ponto a gente precisa ficar alerta, preocupado com essa situação que está acontecendo por lá? Pergunta essencial, Felipe. Como que há uma agudização das tensões nessa região do Oriente Médio. A título também de referência, veja que o conflito entre Hamas e Israel acabou se espraiando por toda a região do Oriente Médio. Já há a troca de bombardeios, a troca de mísseis por parte de Israel e Hezbollah, e agora o grupo Ortiz, que vem tentando controlar parte do Mar Vermelho. Essa região, Felipe, trata-se de uma região estratégica para o comércio internacional, já que conecta com o canal de Suez e, mais do que isso, controla a passagem de produtos, sobretudo petróleo, a partir do Golfo de Aden. Veja que esse movimento de aumento das tensões se soma também agora à acentuação do conflito na Ucrânia. Portanto, os Estados Unidos estão em várias frentes de batalha e fica muito difícil prever o que será dos próximos dias, em virtude, claro, dessa composição multifatorial dos conflitos, né? Essa aliança de grupos pró-Irã, pró-Hamas, no Oriente Médio, como que há um vínculo entre Irã e Rússia nessa região. A Rússia acionou o Conselho de Segurança, mas é bem provável que dali não saia absolutamente nada em função do poder do veto. Então perceba que a guerra já está dada, infelizmente, nessa região do Oriente Médio, como que houve todo um movimento de capilarização, de espraiamento desse conflito, e aguardar os próximos passos, Felipe, em virtude, claro, dessa aliança entre Israel e Estados Unidos e, por outro lado, os grupos apoiados, então, pelo Irã, a própria atuação do Hezbollah, e agora o grupo Ortiz, então, tentando controlar essa região do Mar Vermelho, que é alvo também de ataques piratas por parte de certos grupos da Somália. Ficar atentos em virtude, claro, da explosão do preço das commodities. Isso pode pressionar, por exemplo, os preços internacionais do barril de petróleo e pode, sem dúvidas nenhuma, afetar toda a economia global. Pelo que eu vi, inclusive, a Rússia quer levar essa situação lá do Mar Vermelho, né, a uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Enfim, existem alguns passos aí, a gente já consegue perceber alguns passos, próximos passos que serão dados, né, mas, enfim, uma situação que está longe de, parece, né, longe de ser resolvida, né, professor? É preciso um pouco de paciência e atenção com essa situação, né? Sem dúvidas, Felipe. Até porque, nas últimas horas, há um avanço de tropas russas em direção a Kiev. Então, por parte dos interesses de Moscou, levar essa questão do Mar Vermelho para o Conselho de Segurança, certamente essa pauta será inviabilizada, invariavelmente, pelos interesses dos países ocidentais, que vão condenar esse avanço das tropas russas em direção à capital ucraniana. Então, percebam que 2024 retoma esses conflitos que já estavam dados e é estar atentos exatamente a essas pressões que devem se refletir na economia global.
Professor, queria agradecer sua participação com a gente aqui. Nós vamos acompanhar, claro, os desdobramentos de todas essas situações que a gente comentou hoje aqui. Teve a Argentina, teve o Mar Vermelho, o Oriente Médio, né? A gente também tem acompanhado a questão lá do Equador. E aí, ao longo das semanas, a gente vem trazendo aí as atualizações para a gente conversar, tá bom? Muito obrigado pela sua participação com a gente hoje. Um bom fim de semana. Muito obrigado, Felipe. Um bom trabalho a todos e um ótimo final de semana.